Sejam bem-vindos ao canal Conheça Seu Mac. Meu nome é Felipe Moraes, seu especialista Apple. E hoje eu estou aqui para falar para vocês de um assunto que te interessa bastante. Como a gente lida com aplicativos no Mac. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, para aí agora, aperta aqui no botão de se inscrever para não perder nada, hein? Te garanto que o conteúdo que tem nesse canal te ajuda e muito a conhecer e usar melhor o seu Mac. E se você tem alguma dúvida do mundo Apple, com seu Mac, com iPhone, com iPad, como eles se sincronizam, dúvidas com aplicativos também, comenta aqui no vídeo ou vai lá no nosso canal do Instagram, tá aqui ó, instagram.com/conheça seu Mac. Me manda lá no direct, que eu vou gravar um vídeo e vou responder a sua pergunta nesse vídeo, combinado? Bom, para falarmos de um sistema operacional, macOS, seja lá o Windows ou o iPhone ou o iPad, a gente tem que também falar de aplicativos. Todo o sistema ele é melhor desenvolvido ou melhor aproveitado com aplicativos. Então esse vídeo de hoje eu vou te mostrar como lidar com esses aplicativos, como instalar, como atualizar e até mesmo como remover. E aí eu vou te mostrar algumas opções de aplicativos que nós temos diretamente aqui no Mac. Então, vamos lá para a tela que eu vou te mostrar como funciona. O primeiro lugar que nós vamos é na App Store. Apesar de não ser o local que tem muitos aplicativos que a gente precisa, mas alguns deles estarão aqui dentro. E assim, aplicativos vindos da App Store, você pode ter total segurança de que eles não vão fazer mal para o seu Mac. O crivo que a Apple utiliza para que o aplicativo esteja na App Store é muito grande. Então, não passa qualquer aplicativo aqui na App Store. Então, se você precisa de um aplicativo, o primeiro lugar que você vai procurar é na App Store. Então aqui, além de você poder procurar um aplicativo, você tem também essas seções que a Apple faz, né? Arcade, para você criar, para trabalhar, para jogar, para desenvolver. Então, dentro da App Store, é muito simples de você instalar um aplicativo. Então, por exemplo, eu vou instalar aqui o aplicativo do Prime Video. Então, uma surpresa, nem sabia que ele já estava aqui na App Store pro Mac. Uma coisa bem interessante, com os novos sistemas, mais e mais aplicativos que estavam antes somente no telefone, no iPad, estão vindo para o Mac. A Apple está unificando a plataforma para o desenvolvedor. Então, o desenvolvedor que já desenvolve para o iPhone e para o iPad, com uma simples configuração, consegue desenvolver o mesmo aplicativo aqui para o Mac. Então, com isso, nós, usuários de Mac, temos só a ganhar cada vez mais aplicativos que antes eram só lá do telefone. Então, ó, vou aqui no da Amazon, vou apertar em obter. Se está escrito obter, quer dizer que o aplicativo ele é grátis, e aí a gente vai clicar em instalar. Quando o aplicativo tem um preço, igual esse aqui, ó, esse Stray, R$ 99,99. Então, é uma compra paga. Então você vai pagar por ela. É estranho falar que é uma compra paga, mas olha só, o obter também é uma compra, só que não tem preço. Por quê? Se esse aplicativo amanhã passa a custar $20 e você comprou hoje de graça, então automaticamente você não precisa pagar o preço pelo aplicativo mais. Uma vez comprado, acabou. Esse aplicativo é seu, independente de quanto ele venha a custar. Muitas vezes aparecem promoções de aplicativos que de 99 por R$10, R$15. Então se você compra por aquele preço, automaticamente ele é seu. E todas as vezes que você precisar reinstalar, caso você apague, como você vai ver mais pra frente nesse vídeo, é super fácil de reinstalar e você não precisa pagar caso aconteça alguma mudança de preço. Então você vai clicar simplesmente aqui em obter e instalar. Feito isso, vai aparecer uma janelinha. Nessa janela você vai precisar apenas colocar sua Touch ID, se o seu Mac já tiver, senão você vai digitar a senha do seu iCloud ou da sua ID Apple. Aí o aplicativo vai ser instalado. Se você deixar o mouse aqui em cima, ele vai te falar como que tá, quanto tempo falta. Se o aplicativo é muito grande, ele vai baixar e vai te avisar tudo certinho. Então, feito isso, você vai precisar simplesmente clicar em abrir. E aí o aplicativo automaticamente vai funcionar. No caso aqui o Prime Video, só fazer o login com sua conta da Amazon, beleza? Agora, e quando o aplicativo não é da App Store? Simples assim, igual eu falei para vocês. Eu vou baixar um aplicativo aqui de banco, que é o do Itaú, que eu vejo muitos clientes usando, e tendo uma pequena dificuldade. Então eu vou fazer aqui, ó, fazer uma busca no Google normal. Itaú, Mac, ó, App Itaú no computador. E aí, a gente sempre rejeita os cookies, tá? Depois eu falo isso para vocês. A gente vai escolher aqui, ó. No caso, isso aqui é um detalhe que você precisa saber. Muitos aplicativos já têm essa diferenciação entre Macs com chip Intel
e Macs com chip Apple Silicon. O Apple Silicon é o M1, M2, M3, por aí vai, lançado depois de 2020. Então, se o seu Mac é mais recente, pode baixar o aplicativo aqui para Apple Silicon. Se não, se for mais antigo, com Intel, é só você clicar aqui em baixar o app para Mac. Se ficar na dúvida do que é simples, tá? Vem aqui na maçãzinha, sobre este Mac, que nessa janela vai falar, por exemplo, M2 já é o Apple Silicon. Se o seu for diferente, vai aparecer Core i5, Core i7, qualquer coisa do tipo, beleza? Aí nós vamos clicar aqui em baixar. Como é a primeira vez que eu estou baixando aqui, ele vai me perguntar se pode, se eu permito. Vou clicar em permitir. E pronto, o aplicativo veio aqui para cima. Aí eu quero contar para vocês aqui 2 detalhezinhos bem interessantes que vocês precisam saber. E o primeiro deles é sobre o formato. Então, para falar para você sobre o formato, eu vou simplesmente clicar na lupa para abrir a janela do Finder para eu mostrar para vocês. Olha só. O aplicativo, vindo de fora da App Store, ele pode se apresentar basicamente de 3 maneiras, tá, pessoal? O primeiro deles é o DMG, que é o Disk Mount Group, que é um formato que a Apple utiliza para instaladores que vêm em formato de disco. Então, se você clicar 2 vezes, notem, automaticamente aqui do lado esquerdo, ó, em localizações, é como se eu tivesse colocado um pendrive com o aplicativo do Itaú. Então ele vai reconhecer aqui. Então, se o aplicativo que você vai instalar é um .dmg, ele provavelmente vai aparecer dessa maneira aqui. O item do aplicativo, uma seta, cada um usa uma seta do jeito que quer, e a pasta Applications, ou aplicativos, ou esse símbolozinho aqui. Pessoal, é complexo dessa maneira. Você vai simplesmente clicar e arrastar. Quando aparecer o maisinho, você vai soltar. Eu até demorei um pouco mais aqui, deu até errado. Vocês viram que se você segurar bastante, ele vai abrir a pasta aplicativos, que também serve, que você pode soltar aqui dentro, vai funcionar da mesma maneira. Mas o jeito é, clica e arrasta, solta aqui no aplicativos. Fiz de novo para mostrar para vocês um errinho que pode acontecer. Às vezes a gente arrasta o aplicativo levinho, ele passa tão rápido, nem aparece a janelinha dele sendo arrastado. E aí se você faz de novo, ele vai te perguntar, você quer substituir ou você quer manter ambos? Nesse caso aqui, eu vou parar, que é a terceira opção, porque eu já sei que ele está lá dentro corretamente. Feita a instalação, ou seja, arrastando o aplicativo para a pasta Applications, você deve vir aqui nas localizações e ejetar. Então, pessoal, como ele é um DMG, se você não ejeta, você não tem a possibilidade de excluir esse instalador. Uma vez instalado, o instalador pode ir embora, tá? Não há necessidade de ficar com ele no seu Mac, beleza? Outra maneira que o aplicativo pode aparecer para vocês é desse jeito aqui, ó. Eu até baixei esse aplicativo que eu sei que ele vem assim, que ao baixar, ele já vem no formato aplicativo. Ou seja, se eu quiser simplesmente executá-lo, é só clicar 2 vezes, ele vai falar que é um aplicativo baixado da internet, e se eu tenho certeza que eu quero abri-lo ou não. Aqui eu vou cancelar só porque não precisa mostrar agora. Então, quando o aplicativo já vem no formato aplicativo, né, é meio óbvio, o que vocês vão fazer? Você vai pegar do Downloads e arrastar diretamente para Applications ou aplicativos, e aí você pode fazer igual eu mostrei para vocês. Simplesmente chegar, soltar, que ele vai me perguntar se eu quero substituir, porque eu já tenho esse aplicativo, ou posso arrastar até aplicativos, esperar e trazê-lo para cá, à direita, e soltá-lo. É o mesmo resultado, tá bom? Esse é um outro jeito que você pode ter um aplicativo no Mac. Outro formato que pode aparecer aqui, eu até baixei o Office aqui só para mostrar para vocês, é esse formato PKG. Esse formato é o de package. Então, ele é um pacote de instalação. Então, é aquele processo que você vai fazer assim, continuar, digita a senha do seu Mac, faz aquela personalização, alguns aplicativos permitem, por exemplo, o Office, né? Vou continuar, concordo, e eu escolho quais são os usuários que eu vou instalar. Posso personalizar a instalação, ó. Quais são os itens que eu quero, quais são os itens que eu não quero. Vou apertar instalar e vou digitar a senha do Mac. Normalmente, esses aplicativos são aplicativos maiores ou que eles entranham mais ao Mac. Então tem mais braços espalhados dentro do próprio Mac para ele poder funcionar. Normalmente esses aplicativos são aplicativos maiores ou que têm mais funções e acaba precisando mais do Mac, instalando partezinhas ao longo do sistema, tá bom? Não vou instalar porque eu já tenho instalado aqui. E é simples também, se você clicar no botão X, ele já cancela automaticamente.
Então, se você não quiser continuar com a instalação, igual eu vou fazer aqui, que já tem instalado, só apertar no X que a instalação é encerrada automaticamente. Pessoal, super importante, tá? Fez o download, instalou o aplicativo, apaga o instalador, porque se vocês forem ver, ó, o Office tem 2 GB, o Itaú 100 MB, esse outro aqui 20 MB. Se você for juntando vários instaladores, você já tem um bom espaço ocupado no seu Mac. E eu falei para vocês no vídeo passado como limpar o Mac. Essa pasta Downloads ela é famosa em ser a maior do sistema justamente por causa disso, beleza? Então, sempre mantenha ela organizadinha. Importante, pessoal, se você baixou algum aplicativo de fora da App Store e o seu Mac não deixou ele ser instalado, saiba que é uma proteção que o Mac tem para que você não instale nada que possa comprometer o seu Mac, tá bom? Então depois, se vocês quiserem um vídeo mostrando a parte de segurança, de como liberar para alguns aplicativos que não são reconhecidos pela Apple, pode comentar aqui que depois eu posso fazer um vídeo exclusivamente sobre isso. Aqui eu estou tratando dos aplicativos que a gente mais utiliza. Então esses aplicativos, por serem de desenvolvedores conhecidos, normalmente a Apple já aceita. Mas tem como a gente mudar esses protocolos, diminuir um pouco a segurança, quando você tem certeza que o aplicativo que você está instalando ele é seguro, mesmo que não venha de um desenvolvedor conhecido. Beleza? Agora vamos falar de atualização de aplicativo. Aqui é a hora que cada aplicativo trabalha de um jeito. Então, vamos voltar lá para a tela do Mac, porque eu vou na App Store para mostrar para vocês como é simples os aplicativos que vêm na App Store. Então, vou clicar aqui e aí nós temos uma aba Atualizações, simples assim. E por padrão, todo aplicativo que venha da App Store, ele tem atualização automática. Então, se você instalou um aplicativo que veio da App Store, saiba que ele vai se atualizar automaticamente. Não precisa ficar preocupado. De vez em quando é bom só conferir, porque o Mac ele precisa ter espaço, conexão de internet e bateria, ou estar na tomada. Se seu Mac estiver nessas 3 condições, ele vai atualizar automaticamente. Mas é bom de vez em quando vir aqui e conferir se está tudo atualizado. Se não tiver, vai aparecer um botão aqui em cima, atualizar tudo, é só você clicar e está feito. Beleza? Já um aplicativo que foi instalado de fora da App Store, como o Office que eu mostrei para vocês aqui, a atualização é um pouquinho diferente. No caso do Office, ela vai sugerir para você atualizar de vez em quando, aparece ali um Microsoft Auto Update, ou normalmente o aplicativo tem um botão aqui em cima. Ou fica aqui em cima, dentro do Word, ou no nome do aplicativo, né? Buscar por atualizações, atualizar agora, ou aqui no último, em ajuda. Então, olha só, o do Office, nesse caso, é aqui em ajuda. Verificar atualizações. Você vai clicar, automaticamente ele vai procurar as atualizações que precisam ser feitas. Nesse caso aqui, ele vai inicializar o auto-update, igual eu falei para vocês, e vai fazer a atualização. Normalmente, os aplicativos também se atualizam sozinhos, tá? Ele te avisa. Ó, tem uma atualização para fazer, deseja instalar agora e reabrir? O WhatsApp é mestre disso. Na hora que você mais vai usar, ele vai lá e vai mandar uma atualização naquela hora. O Zoom, a mesma coisa. Então, o aplicativo, quando ele é bem feito, quando ele é bem desenvolvido, ele funciona dessa maneira. Ele te avisa que tem uma atualização para ser feita. Caso contrário, se o aplicativo ele é de um desenvolvedor conhecido e você já instalou e ele não tem atualizações automáticas, o certo é ir no site do desenvolvedor, baixar a nova versão e instalar por cima. Igual eu mostrei para vocês naquela hora, a gente arrastou para a pasta aplicativos, ele perguntou substituir, manter ou parar. Nesse caso, você vai substituir, você vai colocar a versão nova em cima da versão antiga que você tinha e as informações do aplicativo tendem a não ser apagadas. Tendem. Não são todos que funcionam dessa maneira, tá bom? Isso aí vai com cuidado que é melhor. E agora, como que a gente apaga o aplicativo depois de instalado no Mac? Eu vou te mostrar aqui, nós temos 3 opções, você pode escolher aí a melhor para você, tá bom? Para aplicativos vindos da App Store, é muito prático. Você vai abrir o seu Launchpad, que são todos os aplicativos instalados. Normalmente a tecla F4 no seu teclado, se ele for um pouco mais antigo, nos Macs novos não tem. Então é esse íconezinho aqui embaixo, do lado do Finder, beleza? Então você vai clicar nele, por exemplo, esse Copy Clip é um aplicativo vindo da App Store. É simples, você vai clicar e segurar. Ele vai tremer, você vai apertar no X. Igualzinho ao iPhone e ao iPad. Lembra que eu falei para vocês que a Apple tem unificado muito os sistemas? Então esse é mais um bom exemplo de como essa unificação ela acaba sendo benéfica para a gente. Então, só você apertar aqui no X e aí ele vai te perguntar se você quer apagar. Você vai apertar em apagar e pronto, acabou. Beleza?
A outra opção que o Mac deixa você fazer também é simples, mas ela requer um cuidado aqui, tá bom? Como é que funciona? Você vai vir aqui na pasta aplicativos, abrir o Finder, aplicativos, você vai selecionar o aplicativo que você quer apagar e você vai apertar Command Delete. Quando você fizer isso, provavelmente ele vai pedir a sua senha do Mac e aí você vai digitar e apertar Enter. Feito isso, saiba que o seu aplicativo vai para a lixeira, mas ele não vai completamente. Quando o aplicativo é simplesmente deletado, aqui da pasta aplicativos, a gente está apagando a parte visível ou normalmente a maior parte do aplicativo. Mas igual eu falei para vocês, alguns aplicativos instalam braços dentro do sistema para poder trabalhar, ter uma pasta lá dentro da biblioteca, do Application Support, que necessariamente alguns aplicativos utilizam dela para poder trabalhar e instalar seus recursos. Então, esse apagamento aqui, vai ficar uma ressalva para vocês. Saiba que se você quer limpar completamente esse aplicativo do sistema, não é fazendo dessa maneira que você vai tirar tudo. Igual eu falei para você, você vai tirar a maior parte, normalmente o que mais ocupa espaço, beleza? Então só digitar a senha e apertar Enter aqui, que automaticamente ele vai para a lixeira. E a terceira maneira, que eu gosto muito, pessoal, e é um aplicativo que eu sempre recomendo para vocês, já fiz um vídeo aqui recente sobre aplicativos no Mac, é o App Cleaner. Com ele aqui, é simples, a gente vai abrir o App Cleaner, vai clicar nessas três listas aqui e escolher qual aplicativo que a gente vai tirar do sistema. Então olha só, esse aqui é um aplicativo que eu estou querendo apagar. Notem, se eu tivesse simplesmente apagado o aplicativo lá na pasta aplicativos, eu teria tirado 360 MB. Mas olha só o tanto de outras coisas que ele fica instalado no meu computador. Então, com o aplicativo App Cleaner, ele faz essa busca inteira no seu Mac. Você vai selecionar todos os itens e vai apertar aqui em Remove. Automaticamente ele vai para a lixeira tudo. Então, se tinha alguma coisa ali do aplicativo instalado no sistema, ele faz essa busca toda e limpa tudo para a gente. E aí não esquecer de clicar com o botão direito e apertar em esvaziar o lixo. Beleza? E uma dica extra muito importante para você que baixou aplicativos da App Store. Se por acaso você precisar instalá-lo novamente, é muito prático. Você pode simplesmente buscar o aplicativo, né? Vou procurar aqui o Canva, por exemplo, que eu sabia que eu já tinha. Aí vai aparecer a nuvenzinha. Clicou, não vai pedir mais a sua senha. Por quê? Já é um aplicativo que você tem. Igual eu falei para você, se esse aplicativo por acaso ficasse pago, automaticamente você não iria pagar por ele novamente. Então por isso que aparece aqui a nuvenzinha. Mas, se você notar aqui na App Store, aqui embaixo vai ter o seu nome. E dentro aqui, você vai ver todos os aplicativos que você tem na conta Apple, tá bom? Não só no computador. Todos os aplicativos que você tem na sua conta Apple, instalados ou não. Então, só clicar aqui no seu nome que vai aparecer todos os aplicativos que você já teve aí. Combinado? Então, essa é a maneira mais simples de vocês tratarem aplicativos aí no seu Mac. Viu como é simples instalar, desinstalar, buscar da App Store, buscar de outros sites? Para apagar aplicativos também tem seus segredos para você conseguir limpar de vez no seu Mac? Então, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que não sabem cuidar de aplicativos no Mac. Um abraço e até breve!